Hoje é o nosso encontro número 1 de uma série que eu vou gravar com vocês sobre mães cansadas, exaustas, sobrecarregadas e a clínica do autismo. Lembrando que eu já trabalhei sobre o autismo em aulas anteriores, no nosso primeiro módulo. Eu discuti o diagnóstico do autismo à luz da psicanálise. Então, peguei o diagnóstico do autismo e fui, articulando e discutindo com a psicanálise. Esse segundo módulo, que eu pretendo trabalhar com vocês, eu vou continuar discutindo a respeito da psicanálise, até porque é a minha área, mas eu quero trazer o autismo para um debate, assim, um debate interdisciplinar. O que isso significa? Um psicólogo pode escutar essa aula, né? Alguém que trabalha, por exemplo, com crianças autistas em escolas, em creches. O meu objetivo é tentar ao máximo trazer o debate de uma forma que essas pessoas, né, que eu acabei de citar, mesmo não fazendo parte, né, da psicanálise, possam discutir e pensar, né, sobre esse diagnóstico. Lembrando que, nesse segundo módulo, eu não vou tratar das, entre aspas, características do autismo ou, entre aspas, o que é considerado autismo, porque eu já trabalhei sobre isso nas aulas anteriores. Então, caso você esteja escutando essa aula de forma isolada, poxa, eu queria ouvir um pouco sobre o autismo, o que é o autismo, a visão que a psicanálise tem do autismo, a discussão em torno do diagnóstico do autismo, tem nas aulas anteriores do primeiro módulo, né? Essas aulas que eu pretendo ministrar para vocês a partir de hoje, eu quero trabalhar questões clínicas. Quando eu digo questões clínicas, não diz respeito especificamente a pontos dentro de uma visão estrutural. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, o que é o autismo? Se o autismo é uma quarta estrutura, se o autismo é uma psicose, se todo autista é um psicótico. Essa discussão eu não vou trabalhar, pelo menos não agora. Eu pretendo olhar muito mais para a criança autista do que para o autismo, porque eu já trabalhei sobre o autismo e eu também percebo que dentro da psicanálise, muitos psicanalistas tomam o autismo como uma, entre aspas, histeria do século XXI. O que eu estou querendo dizer com isso? Há um boom absurdo, né, de diagnóstico de autismo hoje em dia, em crianças, em adolescentes, em adultos também, né? Existe um material vasto na internet, no YouTube, principalmente sobre o autismo, o que é o autismo, como que o autista se relaciona. Existem várias séries e filmes, literatura, vídeos, programas de TV que falam sobre o autismo, né? O autismo é um tema, né? Um assunto muito discutido hoje em dia, né? Eu arrisco a dizer que autismo, TDAH, bipolar ou transtorno afetivo bipolar, borderline e os narcisistas, esses 5, né? As pessoas discutem bastante sobre. Mas dentro da psicanálise, eu percebo que há uma discussão muito teórica em torno do autismo, no que diz respeito a tentar entender a sua, entre aspas, causa, ou identificar se o autista está ou não inserido no discurso, está ou não inserido na linguagem, que outro é esse no autismo, se é um outro real, se é um outro consistente não barrado, se o autista toma o outro como um outro ou só como objeto. Que objetos são esses, né? Esses objetos autísticos ou objetos transicionais, toda a questão em torno do hiperfoco dos autistas. Há uma discussão absurda que eu pretendo também articular, né, junto com vocês, do ponto de vista psicanalítico, né? Por que eu escolhi esse tema das mães cansadas e sobrecarregadas, né, exaustas na clínica do autismo? No módulo anterior, eu trabalhei o autismo em crianças, né, de 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 anos de idade, né, que iniciaram, por exemplo, um acompanhamento terapêutico dentro de uma equipe multidisciplinar, como com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, por conta, muitas das vezes, de uma demanda da escola.
Então, assim, a escola, os professores, né, as tias, começam a observar nessa criança comportamentos que fogem, entre aspas, ao padrão de normalidade, e esse padrão de normalidade aqui, que possui em sua base toda a ideia, né, em torno de um desenvolvimento dito, entre aspas, normal. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, entre aspas, estou colocando aqui, né, se você for pesquisar a respeito de o que neurocientistas falam, fonos e pediatras, né? Uma criança de 2 anos de idade precisa ter, no mínimo, um arsenal, digamos assim, de 200 palavras. Então vamos tomar uma criança de 2 anos de idade ou de 3 anos de idade que não fala nada na creche. Ela não se comunica através de palavras. Ela não diz eu quero, nem quer, nem mamãe quer, nem neném quer, nem mamãe, nem papai, nem titia, nem água, nem AU. Ela não trabalha nem mesmo as vogais das palavras. Então, por exemplo, azul. Azul. Perceba que quando eu digo azul, azul, você escuta o barulho, o som, né, do Z, do azul. E vamos imaginar que essa criança diga AU. AU. Você pergunta, que cor é essa daqui? E ela diz, AU. AU. Ela se comunica com você e diz para você, olha, essa cor aqui que você está me perguntando é azul. Só que dentro de um padrão, entre aspas, de um desenvolvimento dito normal de uma criança, se uma criança de 2 anos ou 3 anos diz AU ao invés de azul, a escola já vai começar a desconfiar, por exemplo, de um atraso na fala, de um atraso, entre aspas, digo atraso entre aspas, né? De um atraso no desenvolvimento dessa criança, pode ser um desenvolvimento ali na parte cognitiva. Se essa criança começa a apresentar comportamentos em relação a uma certa sensibilidade no corpo, tipo caminhar na grama, ou sentar no vaso, ou andar na ponta dos pés, esses professores vão começar a se atentar a esses sinais e vão conversar com os pais. Olha, nós observamos aqui o Gabriel, tô dando um exemplo, o nome de uma criança, o Gabriel, ele se comporta dessa forma na sala. Então, os pais procuram, né, um psicólogo, um pediatra, um neuropediatra, por exemplo, e começa essa série de exames, né, esse processo de investigação em torno de um possível diagnóstico ou não do autismo. Se tratando de clínica, quando essas mães levam os seus filhos até a clínica, preste atenção que isso aqui é muito importante. Muitas crianças, quando são levadas até a uma clínica presencial, né? Uma clínica que atende por plano, por exemplo, ou que tem uma espécie de um programa que atende com um número X de sessões dentro de um determinado número, dentro de um determinado tempo, digamos assim. Essas mães, na maioria das vezes, procuram uma clínica porque os seus filhos receberam, por exemplo, da escola, algum tipo de comentário ou indicação da própria escola para a criança começar um tratamento psicológico. Então, assim, esse comportamento da criança, quando essa criança aqui em questão não possui ainda o laudo, né, o diagnóstico ali fechado do autismo, essas mães são mães que, na maioria das vezes, estão insatisfeitas com o comportamento do filho. O filho age de uma determinada forma que, de acordo com a escola, que de acordo com o meio que ele faz parte, que de acordo com a mãe, com o pai, que de acordo com a sua família, foge desse padrão que se espera de uma criança. Esse padrão aqui do dito, entre aspas, normal. Então, por exemplo, muito do comportamento de uma criança que pode ser considerado normal por conta da idade, muitas mães hoje em dia tomam esse comportamento e, sem perceber, muito
pela internet, enfim, por todo esse arsenal de informações que podemos encontrar de fácil acesso no Instagram, no YouTube, no Facebook, sobre o autismo, sobre o TDAH e sobre o TOD, qualquer profissional que diz o seguinte: olha, uma criança, quando ela não aceita o não, e quando ela briga com o pai ou com a mãe, quando o pai ou a mãe diz não, essa criança pode ter TOD, transtorno opositor desafiador. Essa criança pode sim ter TOD, mas essa criança pode não ter. Então, assim, muito dessa patologização em torno de um comportamento que foge essa, entre aspas, regra da normalidade, faz com que essas mães procurem um atendimento psicológico. Então, por exemplo, entre aspas, tem algo errado com o meu filho. Tem algo errado com o meu filho. E hoje em dia, quando essa frase surge, tem algo errado com o meu filho, na maioria das vezes, essa frase é associada a um possível diagnóstico de autismo. E é aqui que começa o problema. Essa patologização em torno do comportamento, quando uma mãe, sem perceber, faz isso, é um problema muito grande, porque tudo que essa criança estiver fazendo ou for fazer, o olhar dessa mãe será manchado. Vou dar um exemplo. Tenta imaginar que você, logo quando nasce, alguém te dá um óculos azul para usar e você coloca esse óculos. Tudo que você enxerga no mundo, os objetos, as pessoas, até mesmo você, né, quando olha o seu próprio corpo, você enxerga na cor azul. Então, assim, uma criança às vezes chega para o psicólogo e a mãe, de início, já diz: olha, eu acho, né, eu desconfio, ou eu acredito, ou ele tem. Então, olha só. Eu acho, eu acredito, eu desconfio, ele tem. Que ele tem TOD. Porque ele fica muito bravo e irritadiço quando eu digo não. Quando eu peço para ele soltar algo que ele pegou, ele se joga no chão ou ele joga o objeto para longe. Então vamos imaginar que você é um psicólogo, enfim, um analista, e você escuta isso de uma mãe. Olha, eu tenho um filho de 3, 4 anos de idade, que quando ele está comigo na sala e ele pega o controle, e ele não pode pegar o controle, porque ele pode quebrar, e eu digo assim, um exemplo: Bernardo, tira a mão do controle. Tira a mão do controle, Bernardo. Ele, ao invés de tirar a mão do controle, ele joga o controle longe, se joga no chão e joga a cabeça para trás. Ou ele me morde, ou ele me bate. Então, assim, a mãe te relata isso, você enquanto psicólogo e analista, mas ela já te relata com uma certeza de que o comportamento que essa criança tem fazendo isso é porque ele tem TOD. Na maioria das vezes, esse diagnóstico, tanto o TOD, transtorno opositor desafiador, como o TDAH, como o autismo, essa tríade, não é um diagnóstico que você consegue receber, quando eu digo você consegue, na posição de pai e de mãe, que você recebe fácil, em uma consulta, em 2 consultas ou em um mês. Existe também um desejo por parte dos pais de um certo, em torno de um certo imediatismo do diagnóstico. Então, assim, eu quero saber logo o que o meu filho tem. O meu filho tem TOD. O meu filho tem TDAH. O meu filho tem autismo. Então, toda essa patologização em torno do comportamento, aqui com uma influência direta das redes sociais, porque vamos imaginar o seguinte: tenta visualizar a seguinte cena. Você é uma mãe, tem um garotinho de 4 anos de idade, esse garotinho te morde ou bate em você quando você diz não, né? E você entra no seu Instagram e se depara com um post. Olha, 5 sinais que a criança tem transtorno opositor desafiador. Desses 5 sinais, você identifica 4 no seu filho. Então, assim, é um movimento muito automático, digamos assim, que você bata o martelo. Olha, ele tem TOD. E às vezes ele não tem. O problema da patologização em torno do comportamento
de determinadas crianças que fogem a esse padrão de normalidade faz com que muitas mães não enxerguem seus filhos, isso aqui é muito importante, faz com que muitas mães não enxerguem seus filhos como indivíduos, mas como diagnósticos personificados. Faz com que muitas mães não enxerguem seus filhos, mas enxerguem os seus filhos como diagnósticos personificados. Então, tudo que a criança faz é porque ela tem TOD. Se ela faz tal coisa, nossa, ela fez isso porque ela tem TOD. Se ela não consegue fazer tal coisa, ela não conseguiu porque ela tem TOD. Entende como que esse processo, olha a palavra que eu estou usando, esse processo de investigação em torno do autismo. Estou dando um exemplo do TOD aqui, mas que também conversa com o que eu estou tratando com vocês. Esse processo de investigação em torno de um diagnóstico como o autismo não é um processo rápido. Então, assim, muitas das vezes a mãe pode procurar um profissional numa rede pública e esse profissional, às vezes, não pode nem olhar para a pessoa direito, passa um exame e diz que a criança tem. É um processo que demora. Esse já é o principal que deve ser dito assim, ó. Não é um processo que é de imediato. Não basta a criança simplesmente ter apenas uma sessão por semana com um psicólogo. E esse psicólogo, em 1 mês ou em 2 meses, dar, entre aspas, esse diagnóstico de autismo. Porque não é assim que funciona. É preciso uma equipe multidisciplinar. Essa criança vai passar por uma equipe multidisciplinar. E são vários olhos, preste atenção nisso daqui. E são vários olhos que estão olhando, que estão ali, né, em volta dessa criança. Como assim vários olhos? São muitos olhos, né? Tem a escola. Como que a escola está vendo essa criança? Como que essa escola enxerga essa criança? Será que essa escola estimula essa criança o suficiente? Será que essa escola sabe que estímulos usar com essa criança? Será que essa escola está fornecendo o material suficiente para essa criança desenvolver melhor as suas habilidades sociais e de linguagem e de comunicação? A escola também tem um papel importantíssimo. Quando a criança começa, por exemplo, uma terapia, é necessário perguntar à escola também. Então, por exemplo, você tem um filho chamado Arthur, ou você está atendendo um paciente chamado Arthur ou Bernardo, enfim, e você está atendendo durante 4 meses, mas você não pergunta à escola como que ele está. Se ele mudou, se ele está conseguindo fazer as atividades, se ele está, por exemplo, esperando a vez dele na fila, se ele está conseguindo dormir sem, por exemplo, ficar com o brinquedo na mão, com um carrinho, ou com um ursinho de pelúcia, ou com um boneco. A escola tem um papel importantíssimo dentro desse processo de investigação em torno do diagnóstico do autismo. Segundo, os pais. Será que você, quanto pai, mãe, né? O pai e mãe do seu paciente, de uma criança autista, está observando essa criança? Coisas que antes ela não conseguia fazer e hoje ela está começando a fazer? Será que você, enquanto pai e mãe, está estimulando o seu filho também em casa? Ou será que, por exemplo, colocando o seu filho na fono 1 vez por semana durante 30 minutos já é suficiente? Então, olha só, a escola, os pais, um neuropediatra ou um neuropsicólogo. Tem crianças autistas que também são acompanhadas por neuropsicopedagogos. Tem crianças autistas que são acompanhadas por uma terapeuta ocupacional, por uma psicóloga, por uma fono. Aqui a psicanálise muitas das vezes é colocada à margem. Como assim à margem? Muitos neuropediatras e neuros mesmo possuem uma certa resistência com a clínica psicanalítica. Então não é incomum encontrarmos dentro desses laudos e diagnósticos e dentro de orientações de alguns neuros, indicar sempre a TCC. Então assim, na maioria das vezes a psicoterapia que é indicada por esses profissionais é uma psicoterapia comportamental, né? Behaviorista e tal, terapia ocupacional, terapia comportamental. Isso não é incomum de acontecer, né? Nós vamos discutir também o porquê isso acontece. Mas olha só, o que é importante marcar com vocês?
esse processo de investigação em torno de um possível diagnóstico do autismo, não é rápido. O psicólogo em um mês não vai dizer isso. Um neuro, se for um neuro sério, ele não vai dizer isso em uma consulta. Ele vai trabalhar com essa criança a hipótese diagnóstica de um possível autismo. Então, ele vai indicar, por exemplo, uma psicóloga para essa criança, uma psicopedagoga para essa criança, uma terapeuta ocupacional para essa criança, uma fono para essa criança, se há um atraso na fala. Então, assim, são pontos importantes dentro desse processo de investigação. Só que esse processo de investigação em torno do autismo requer o que dos pais? Paciência. E essa palavrinha, paciência, na maioria dos pais, ela não é trabalhada. O que abre espaço para um número absurdo de quê? De angústias. Há muitos pais de crianças autistas, diagnosticadas mesmo com autismo, e muitos pais com crianças que estão sendo acompanhadas dentro desse processo de investigação que estão adoecidos. Nessa série de encontros que eu pretendo gravar com vocês, eu quero me ater especificamente às mães. Essas mães que estão cansadas, exaustas e sobrecarregadas durante esse processo de investigação em torno do autismo. Existe uma desvalorização enorme em torno das terapias. Em que sentido? Muitos pais enxergam as terapias dentro desse processo de investigação de um possível diagnóstico de autismo como um meio, preste atenção que isso aqui é importante, como um meio para essa criança conseguir, entre aspas, alcançar determinadas faculdades mentais, psíquicas, da sua relação com o outro, comunicação, linguagem, etc. Então, assim, tem pais que enxergam a terapia como uma forma, um meio, digamos assim, né? Para essa criança, por exemplo, aprender a falar. Olha, um exemplo, né? Ó, eu estou trazendo meu filho aqui na fono porque ele tem um atraso na fala, ele não consegue falar. Eu vou colocar ele também numa TO, porque ele já tem 5 anos de idade e ainda usa fralda, ainda mama na mamadeira, ainda mama no peito. Então, olha só, muitas das vezes a terapia vem dentro do imaginário desses pais como um meio, preste atenção, como um meio usado para a criança, entre aspas, se desenvolver corretamente ou, entre aspas, conseguir fazer as coisas que ela não consegue fazer. Muitas mães têm essa consciência que a terapia vai proporcionar à criança certas ferramentas para ela, né, conseguir realizar certas atividades. Mães, preste atenção que isso é importante. Mães têm consciência disso. Quando elas têm um filho e esse filho recebeu um diagnóstico de autismo, ou ela desconfia se esse filho tem ou não autismo, ou a escola, né, desconfia se essa criança tem ou não autismo, ou a própria igreja dessa pessoa, né? Existem igrejas batistas, igrejas evangélicas, que tem a salinha das crianças, né? Que durante o culto tem o momento da mensagem e as criancinhas, né, vão para essa salinha ouvir a palavra de Deus, né, estudar sobre a Bíblia, pintar, realizar determinadas atividades e etc. Muitos desses nichos, seja a salinha da igreja, a salinha da creche, a babá, os priminhos ou os parentes, a própria pessoa, podem desconfiar. Olha, eu acho que o Bernardo ele deve ter alguma coisa. Assim, se eu fosse você, eu procuraria um especialista, um profissional nisso. As mães, quando iniciam, né, quando junto com seus filhos, né, começam um tratamento, elas têm consciência. Então, olha, a terapia é importante. A terapia vai oferecer ferramentas ao meu filho, por exemplo, de 5 anos, que não consegue falar. Ele não consegue dizer quando está com fome, quando está com sede, ou quando ele está sentindo dor, quando ele está irritado. O fato dessa criança, estou dando um exemplo aqui, né? O fato do meu filho não conseguir falar deixa ele estressado. Eu preciso colocar ele numa fono, numa psicóloga, numa TO,
para, de certa forma, proporcionar para ele ferramentas para no futuro ele ser independente. Estou dando um exemplo, né? Só que alguns pais, quando eu digo pais aqui, o homem, né? Pai, homem, a pessoa que ocupa essa figura paterna aqui, né? Essa função paterna. Eu sei que dentro da psicanálise, figura paterna, função paterna, existem diferenças, né? Mas a minha conversa com vocês aqui, como eu disse anteriormente, possui um objetivo de tocar em pontos não só que a psicanálise trabalha, né? Então vamos imaginar um casal, né, de um homem e de uma mulher, ou pode ser de uma mulher com uma mulher, de um homem com um homem, sendo que um desses dois ocupam essa função paterna. Então vou repetir. Vamos tomar um casal, um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, sendo que dentro desse casal, um desses dois exerce a função paterna. Muitas mães, com seus respectivos parceiros, quando eu digo parceiros aqui, seus cônjuges, seus maridos, né, seus namorados, esses homens não valorizam a terapia dessa forma. Acham que a terapia muitas das vezes é frescura, acha que a terapia não serve para nada, ou acha que, por exemplo, o filho não tem nada demais, que isso é coisa da cabeça da mãe, que isso é coisa da cabeça da mãe. Então, tipo assim, não tem nada de errado com o Bernardo. Criança é assim mesmo, criança na idade dele é assim mesmo. Ou aquela famosa frase, cada um tem o seu tempo. Criança às vezes tem 4, 5 anos de idade, não fala ou fala somente 5, 6 palavras. Não, mas cada um tem o seu tempo. Eu aprendi a falar com 4 anos. Ou eu mamei até os 8 anos. Essa frase, cada um tem o seu tempo, possui um perigo absurdo. Mas muitos desses pais, não valorizam a terapia, não veem a terapia como algo benéfico, algo que, né, pode oferecer ferramentas ao filho dele para, entre aspas, se desenvolver, ter determinadas aptidões, ter um certo avanço no que diz respeito à sua sexualização, à sua comunicação, linguagem, interação social, desenvolvimento psicomotor. Esses pais, muitas das vezes, não valorizam, não enxergam a terapia dessa forma. Esse é o primeiro ponto. Por não valorizar, essas mães se encontram sozinhas. Então, tipo assim, vamos imaginar o seguinte, que a mãe do Bernardo leva o Bernardo toda terça-feira, toda quarta-feira e toda sexta-feira a uma clínica. Lá o Bernardo tem terapia com música, terapia comportamental, né, com psicólogo. O Bernardo também passa por uma fono. O Bernardo também passa por uma TO. E esse pai, muitas das vezes, nem pergunta para a esposa dele como que está sendo. Que avanços o filho dele teve. Olha, hoje nosso filho aprendeu as cores, ele conseguiu identificar a cor amarela e a cor azul. Às vezes esse pai nem pergunta. Às vezes a preocupação desse pai é se o filho dele tem algum problema. Então, assim, esse pai muitas das vezes ele vai interrogar a mãe e até mesmo os próprios profissionais. Não para ouvir, por exemplo, que o filho dele, hoje em dia, consegue identificar as cores. Ou que o filho dele, quando ele pede para ficar sentado e esperar, ele fica sentado e espera. Ou que o filho dele consegue subir e descer uma escada. A preocupação desse pai, muitas das vezes, não gira em torno das aptidões que esse filho passou a ter. Ou os avanços que esse filho tem. A preocupação desse pai, muitas das vezes, é se o filho tem um problema ou não. Então, olha só, e aí, tem algum problema? Meu filho tem algum problema? Tem autismo? Tem DDAH? Tem TOD? Tem alguma coisa? Então, você percebe que, por conta dessa patologização enorme em torno do comportamento de determinadas crianças, uma criança se transforma num diagnóstico personificado. Esse pai não olha mais para o seu filho como uma criança, como um sujeito ali na frente dele. Ele começa a enxergar o filho dele como um diagnóstico que anda, um diagnóstico que come, um diagnóstico que dorme, um diagnóstico que
dorme, um diagnóstico que... Entende? Então, esses pais aqui, esse primeiro grupo, não valorizam a terapia, não faz questão nenhuma de ir à terapia também, de levar o filho até a terapia. Na maioria das vezes são mães que levam os seus respectivos filhos com com autismo ou diante de um processo, dentro desse processo de investigação em torno do autismo. É muito raro você encontrar pais levando seus filhos. Eu não vou tratar ao longo dessas aulas aqui dar exemplos clínicos de casos que eu atendo, porque eu atendo também crianças autistas. Crianças e adolescentes autistas, com TOD, com TDAH, eu não vou dar esses exemplos clínicos por questões éticas, mas dentro da minha experiência, raras foram as vezes que eu encontrei um pai levando o filho dele até a terapia. Na maioria das vezes são as mães que levam. E muitos desses pais às vezes nem paga a terapia, assim. Às vezes a mãe tem que pagar a terapia, tem que pagar a passagem, tem que pagar o almoço. Ela fica ali sentada na clínica. A mãe, isso aqui é muito importante, a mãe de algumas crianças autistas se vê numa posição quase que, de certa forma, obrigadas a abrir mão, muitas das vezes, da sua própria vida. São mães muito sobrecarregadas, exaustas, cansadas. O filho aqui, e eu vou discutir isso com vocês ao longo das aulas, o filho não é uma coisa que causa sofrimento a essa pessoa. Tipo assim, porque eu tenho um filho autista, eu sou assim. Não, muitas dessas mães, sim, lidam com algumas questões em relação ao autismo dos seus filhos, mas esse cansaço, essa sensação de se sentir sobrecarregada, exausta, isso diz muito mais sobre outras coisas. Então, esse é o primeiro componente dos pais aqui, que não valorizam a terapia, 2, não faz questão nenhuma de levar os seus filhos até a terapia, 3, se preocupam apenas se o seu filho tem ou não algum problema, né? Problema aqui, entre aspas, né? Esse diagnóstico. Ferida narcísica provocada logo após o diagnóstico do autismo é um ponto muito importante de ser destacado também. Dentro desse processo de investigação, ou quando essa investigação, entre aspas, termina, e o pai e a mãe, né, recebem ali o diagnóstico que o seu filho tem autismo. Eu costumo dar um exemplo que ajuda a compreender um pouquinho em relação a isso. Por exemplo, vamos imaginar um homem e uma mulher, os dois se conhecem, ele é engenheiro de produção, ou médico, arquiteto, advogado, enfim. Ela é dentista ou é programadora, trabalha numa empresa, enfim, os dois possuem, né, um certo status, conhecem pessoas, né, são parte de algum tipo de nicho, por exemplo, uma igreja de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, ou algum clube, e os dois ficam, entre aspas, grávidos, né? E eles começam a imaginar várias coisas, pensar várias coisas, como vai ser o filho dele, né? Nossa, meu filho ele vai lutar judô, porque eu luto judô também. Olha, meu filho vai jogar futebol, porque o meu grande sonho era ser jogador de futebol e um filho homem, eu vou fazer ele jogar futebol para ele ser um jogador de futebol também, né? Para ele realizar esse meu desejo narcísico. Freud fala sobre isso, né? É comum que os pais fantasiem sobre os seus filhos. A partir do momento que essa mãe aqui enxerga a segunda listra roxa no teste de farmácia, ela já começa a fantasiar com essa criança. Olha, ele vai ter o nome do meu avô, ele vai ter olhos azuis, ele vai ter olhos azuis igual aos meus, ele vai ter o queixo do pai dele, ele vai ter um cabelo lisinho, pretinho igual ao do meu pai. Começa uma série de idealizações em torno desse bebê, que ainda nem existe. Esse bebê começa a ser formado pelas fantasias da mãe e do pai também, né? Olha, ele vai ser o herdeiro da minha empresa, ele vai ser o meu braço direito, ele vai me ajudar a tocar os negócios, ele vai ser pastor, como eu sou pastor também, como meu pai era pastor também, como o pai do meu pai também foi pastor. Quando essa criança nasce,
o pai e a mãe se deparam com uma criança completamente diferente da criança que eles sonharam. Isso aqui é muito comum de acontecer, não só com crianças autistas. Por quê? Isso aqui é um fator que precisa ser destacado. Algumas crianças autistas possuem estereotipias. Algumas crianças autistas podem ter, por exemplo, o comportamento de ficar rodando, de ficar jogando a cabeça para trás, de ficar com alguma. De ficar abrindo e fechando a boca ou realizando determinadas expressões faciais. Algumas crianças autistas, preste atenção nisso daqui, algumas crianças autistas, a olho nu, as pessoas ao redor já apontam que essa criança tem alguma coisa. Entre aspas aqui, né? Tem alguma coisa. Mas tem crianças autistas que não apresentam, por exemplo, esses exemplos que eu acabei de apontar. Então, assim, você pode ter 10 crianças na sua frente e essas 10 crianças estão enfileiradas, uma do lado da outra. Pode ser que dessas 10 crianças, 3 ali sejam autistas não verbais. E você, entre aspas, a olho nu, não consegue discernir se alguma dessas crianças tem ou não alguma coisa, entre aspas, de errado. Por quê? É o que eu comentei com vocês no início desse encontro. A nossa sociedade tem um movimento muito preconceituoso de tomar como errado tudo aquilo que foge da norma. Vou repetir. A nossa sociedade tem um comportamento de tomar como errado tudo aquilo que foge da norma. Então, os adultos costumam apontar, olha, tem alguma coisa de errado com essa criança. Tem alguma coisa de errado com essa criança. Só que essa criança aqui, se é uma criança autista, e entre aspas, ela não apresenta nenhum tipo de comportamento que a olho nu alguém pode apontar como sendo um comportamento errado, estranho ou esquisito, não é uma ferida narcísica tão grande como, por exemplo, uma criança autista que tem tudo isso que eu apontei agora há pouco. Muitos pais passam a ter vergonha. Vou repetir. Muitos pais passam a ter vergonha dos seus filhos. Por quê? O diagnóstico do autismo aponta nesses pais o seu próprio narcisismo. Vou repetir. O diagnóstico do autismo dos filhos aponta nos pais o seu próprio narcisismo. Porque nenhum pai, nenhuma mãe idealiza, sonha, fantasia ter uma criança que, de acordo com a sociedade, será vista como uma criança que não é, entre aspas, normal ou brilhante. Faz parte desse circo de apresentações dos pais em relação aos seus filhos, expor as habilidades do seu filho. Então, por exemplo, qualquer pai, qualquer mãe que tem amigos que são pais, escutam isso frequentemente. Olha, o meu filho tem 5 anos e ele já fala inglês. O meu filho tem 6 anos de idade e ele já sabe contar em inglês até 100. Como você acha que um pai ou uma mãe com um filho de 5 anos que ainda usa fralda e não fala nem papai nem mamãe se sentiria? Como que você acha? O que você acha que um pai ou uma mãe sentiria ao conversar com outro pai ou com outra mãe que o seu filho de 6, 7 anos já sabe ler e escrever e ainda está estudando francês? E o seu filho de 5, 6 anos nem saiu da fralda ainda. Não consegue se comunicar com você. Existe aqui uma ferida narcísica que é aberta, que dificilmente se fecha. Muitos desses pais, quando eu digo pais aqui, em específico o homem, né, que eu estou trabalhando nesse primeiro encontro, mães cansadas, exaustas e sobrecarregadas e esses pais ausentes, né? Muitos desses pais se envergonham do filho, abandonam o filho, têm vergonha do filho. Por quê? O filho aqui não satisfaz essa demanda, esse filho autista não satisfaz essa demanda narcísica do pai. O que isso significa em termos simples? O meu filho aqui não funciona como uma extensão de mim mesmo. É como se o filho, dentro dessa configuração que eu estou apontando para vocês, envergonhasse o próprio pai. Esse pai tivesse vergonha do filho. E alguns pais abandonam os seus filhos autistas. Isso acontece com muita frequência
em crianças com síndrome de Down. Então, assim, nesse mesmo exemplo que eu dei, o pai e a mãe ali descobrem na 14ª ou na 26ª ou 7ª semana que o filho dele tem síndrome de Down, por exemplo. Que o filho dele tem 50% de chance de adquirir algum tipo de doença cardiovascular. Que o filho dele vai ter uma expectativa de vida menor. Ele começa a pesquisar sobre isso. Que o filho dele vai ter uma aparência X. As mãozinhas dele vão parecer de certa forma. A língua a língua dele, a forma como ele fala, o desenvolvimento dele comparado a uma criança, entre aspas, dita normal, entre muitas aspas, será um desenvolvimento mais lento. Esses pais aqui já começam desde a gravidez a se sentirem mal, frustrados, tristes, decepcionados. Eles começam a se indagar: caramba, o que aconteceu de errado? Será que eu tenho algum problema? Será que é genético? Essa culpabilização em torno dos pais, que os próprios pais fazem em relação a si mesmos, aponta mais uma vez o narcisismo desses pais. Muitos pais aqui os homens, né? Se sentem demasiadamente frustrados em ter um filho autista. Porque quando esse filho é autista, esse filho, em alguns casos, não corresponde às expectativas, idealizações e demandas desse pai. Existe uma romantização enorme em torno do autismo também. Nem todo pai, homem, né, vamos colocar dessa forma, nem todo homem, né, que ocupa essa figura, essa função paterna, se orgulha, por exemplo, do filho ou fala do filho autista com amor e admiração, como o Marcos Mion. Alguns têm vergonha. Alguns abandonam suas respectivas parceiras, fazendo com que essas mães, mais uma vez, se tornem cada vez mais exaustas, cansadas e sobrecarregadas. Muitas dessas mães continuam com seus parceiros, mas esses parceiros se mantêm numa posição presente ausente. Assim, eles estão ali em casa, pagam as contas, alguns pagam a metade da terapia, ou alguns pagam a terapia inteira, e acham que só isso é suficiente. Muitos pais não participam, muitos pais não estão inseridos dentro desse longo processo de investigação em torno do diagnóstico do autismo. Essas mães, na maioria das vezes, além de cansadas, exaustas, sobrecarregadas, tristes e angustiadas, elas estão sozinhas. Se você parar para pensar, esse narcisismo dos pais, dentro desse movimento, digamos assim, de colocar seus próprios filhos como atrações, ao expor as habilidades, os feitos, né, dos seus filhos, faz com que esses pais não valorizem as pequenas vitórias de seus filhos autistas. Aqui agora eu estou colocando, né, se essa criança de fato tem autismo com diagnóstico, etc. Então, olha só, nesse mesmo exemplo da criança de 5 anos que fala inglês, ou dessa criança de 6 anos que já está estudando francês e sabe ler e escrever, o pai e a mãe se orgulham disso. Há um gozo aqui, né? Se orgulha desse tipo de feito. Muitos pais não se orgulham das pequenas vitórias do seu filho autista. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma criança de 5 anos de idade que recebeu o diagnóstico de autismo e ela não fala. Ela não fala nada. Quando eu digo não falar nada, nem mamãe, nem mamá, nem mamaí, nem mãe, não. Nem bobô, nem vovó, nem vovô, nada, nada. Só grunhidos e sons. Essa criança tem 5 anos de idade. E vamos dizer que um dia a mãe está ali com essa criança, dando banho nessa criança, ensaboando ela ali, jogou a água do chuveiro, está secando essa criança, e quando a mãe se vira de costas para poder pegar a toalha, ela escuta da boca do filho dela: mamaí, mamaí. Quando você escuta essa palavra que eu acabei de dizer, mamaí, você, enquanto adulto,
pode escutar de uma forma estranha. Mamãe. Não, aí você pensa assim, não, mas é mamãe. Mamãe. Olha a entonação que eu estou usando. Mamãe. Muitos desses pais, quando escutam de seus filhos pela primeira vez as suas primeiras palavras, alguns autistas podem inclusive começar a enunciar suas primeiras frases com 6 anos de idade. 5 anos de idade, 6 anos de idade, né? Não existe uma regra, né? Alguns começam com 3, outros com 4, outros com 6, né? Mas preste atenção nisso daqui. Essa mãe, ao escutar a palavra mamãe, ou mãe, ou mamá, ela começa a chorar. Essa mãe que começa a chorar, que grava, que se orgulha do filho de dizer mamãe ou mãe, é uma mãe que, obviamente, ama o seu filho e que comemora essa pequena vitória. Mas vamos dizer que essa mãe conte para o marido dela, por exemplo, que o filho dela, com 5 anos de idade, disse mamãe. E ao invés do marido dela se orgulhar, comemorar, gravar um vídeo, sair, comer uma pizza, realizar um culto no lar, alguma coisa, esse marido diz assim: ah, não, mas isso aí é mamãe. Ele disse mamãe olhando para você? Ou ele só repetiu mamãe? Ele disse mamãe como um gravador? Ou ele disse mamãe olhando para você, apontando para você? Mas não é mamãe, é mamãe. Percebe que dentro, né, da nossa sociedade, a exigência de conseguir emitir corretamente as palavras. Isso acontece também com pessoas que não têm autismo. Mas com crianças autistas, muitos pais se transformam ainda mais rígidos. Então, por exemplo, se uma criança que não... Preste atenção que isso aqui é importante. Se uma criança que não tem diagnóstico de autismo fala mamãe, ou mamá, ou a ou ai. Olha só usando as vogais. Ai. Se uma criança vira pro pai dela e diz ai, esse pai pode sim pensar assim: nossa, caramba, ele tá falando papai. Outro pai pode pensar assim: não, mas ele não tá falando papai, ele tá falando ai. Falta o P. Perceba o seguinte: essas pequenas vitórias, em alguns pais, não são comemoradas. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu filho, e você mora no alto de uma casa, quando você virava para ele e falava assim: olha, Bernardo, me espera aqui, que eu vou pegar algo lá em cima e estou descendo. Me espera aqui embaixo, tá bom? Vamos imaginar que essa criança antes não esperava. Que essa criança subia a escada e essa escada não tem corrimão, por exemplo. Que essa criança se jogava, ou melhor, se colocava em situações de perigo, fazendo com que esse pai ficasse irritado, do tipo: olha, eu não posso subir a escada e descer porque o Bernardo vai fazer alguma coisa. Vamos imaginar que o Bernardo está numa terapia ocupacional há 1 ano. E agora o Bernardo consegue esperar. Espera aqui embaixo, Bernardo, eu vou subir e volto. E ele espera. Isso para uma criança, entre aspas, dita normal, é algo, entre aspas, normal, que se espera de uma criança, entre aspas, normal. Mas para uma criança autista, isso deve ser sim comemorado como uma grande vitória. Diante de uma criança normal, usamos o termo pequenas vitórias. Mas se tratando de uma criança que recebeu o diagnóstico de autismo, muitos pais, infelizmente, não valorizam essas grandes vitórias. Muitos pais comparam seus filhos autistas constantemente com crianças normais. E isso corrobora ainda mais para essa ferida narcísica que já está aberta se infeccionar, gangrenar e causar ainda mais sofrimento. Os pais aqui comparam seus filhos, pais de crianças, entre aspas, ditas normais. Quando eu uso esse entre aspas, ditas normais, é o que infelizmente a nossa sociedade enxerga. A sociedade enxerga as crianças que não têm autismo como normais.
e as crianças que têm autismo como anormais. Perceba que no próprio imaginário das pessoas, quando alguém diz assim, tem algo errado com essa criança, muitos adultos se questionam se essa criança tem autismo. Como se ter autismo fosse algo errado. Entende? Então, assim, no próprio imaginário popular, quando uma criança tem algo de errado, as pessoas começam a se questionar se ela tem ou não autismo. E essa comparação constante com outras crianças que não são autistas, essas crianças ditas, entre aspas, normais, essas crianças, entre aspas, típicas, corrobora aí muito para que esses pais, esses homens aqui, se angustiem diante do filho. Não reconheçam o filho, tipo assim, não adotem o filho como filho deles. Há um afastamento dessa criança. O pai às vezes não brinca com o filho. Então, por exemplo, o meu filho tem 6 anos de idade e ele não consegue correr. Como que eu vou jogar futebol com ele? E o meu grande sonho era que meu filho jogasse futebol comigo. Às vezes eu passo em frente a uma quadra, eu passo em frente a um campinho de futebol e vejo um homem brincando com o seu filho. O seu filho correndo, chutando a bola. O meu filho não consegue chutar uma bola. O meu filho não consegue correr. O meu filho não entende o que é gol. O meu filho não entende o que é a vez dele, o que é a minha vez. Então eu não vou brincar com meu filho. Só que esse pai aqui pode brincar de outras coisas. Mas à medida que esse filho aqui não satisfaz narcisicamente as suas demandas, na maioria das vezes esse pai acaba fazendo o quê? Se afastando desse filho. Se afasta do filho, não possui uma relação boa com esse filho, não se preocupa com esse filho, não participa das terapias, às vezes só paga terapia e acha que isso está mais que suficiente. Às vezes a preocupação desse pai é só se o filho dele tem algo ou não de errado. Dentro desse grupo de pais que não valorizam as pequenas vitórias, tem o grupo de pais que valorizam as pequenas vitórias, mas ao mesmo tempo pensam lá na frente se o filho vai conseguir fazer algo ou não. Isso aqui eu vou trabalhar também nas próximas aulas, né? Então, às vezes a criança, por exemplo, começou a falar agora com 4 anos de idade. Ela fala mamãe, papai, vovô e vovó. 4 palavrinhas, com 4 anos de idade. Só que antes ela não falava nada. E ela está na terapia há 1 ano, vamos dar esse exemplo. Esse pai já começa a pensar se essa criança vai conseguir entrar no fundamental, se essa criança vai fazer o ensino médio, se essa criança vai precisar muito da ajuda dele, se essa criança vai conseguir ser independente. Repare que esses pais aqui, durante esse processo de investigação em torno de um possível diagnóstico do autismo, não possuem paciência o suficiente para viver esse processo. Existe aqui um imediatismo do diagnóstico. Isto é, eu quero saber logo o que o meu filho tem de errado, se ele tem alguma coisa de errado, se ele tem algum problema. Então, olha só, alguma coisa de errado, se ele tem algum problema, se ele tem algum atraso. Olha só, coisa de errado, alguma coisa de errada, atraso, problema. Tudo isso, sem perceber, as pessoas acabam colocando dentro do pacote do autismo. Muitos desses pais não estudaram sobre o autismo, não pesquisaram sobre o autismo, não leram sobre o autismo. Então, parte desse movimento que os pais costumam ter, isso tem um impacto absurdo na vida psíquica dessas mães. Essas mães que estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, que, embora casadas ou com um namorado, com um relacionamento estável, esses pais são ausentes. São pais que não dão suporte nenhum ao filho e são pais que também não dão suporte nenhum às suas esposas. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro encontro. Nosso próximo encontro eu vou continuar trabalhando esses conceitos, lembrando que essa aula é específica do 2º módulo sobre o autismo. Eu já trabalhei sobre o autismo em outras aulas. Todos os conceitos citados nessa aula que ficou de difícil compreensão ou
que você deseja estudar um pouco mais, por exemplo, sobre o narcisismo dos pais, sobre o narcisismo, sobre essa idealização em torno desse filho, tudo isso eu já trabalhei em outras aulas, né? O objetivo nessa série de encontros é trabalhar de uma forma multidisciplinar. Eu quero que você, enquanto psicólogo, consiga escutar essa aula e compreender mais de 80%. Eu quero que você, por exemplo, profissional da educação, consiga escutar essa aula e entender mais de 80%, né? Quero que você, mãe, pai, né, psicólogo, analista, consiga escutar essa aula e entender mais de 80%. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.